E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Tesouro Educa Mais. Ele é um lançamento, uma nova opção de investimentos do Tesouro Direto. Para você que não sabe, o que são os títulos do Tesouro é praticamente você, investidor, emprestando sua grana para o Brasil e ele vai te devolver o montante investido mais os juros conforme as condições acordadas e datas de vencimento. A gente está no site do Tesouro Direto e, no caso, esse Tesouro Educa Mais, ele tem um objetivo de um planejamento financeiro para o seu filho, para quando ele ingressar na universidade, para que ele consiga ter ali uma renda mensal sendo recebida, como se fosse uma previdência. Antes da gente aprofundar nesse investimento, vamos fazer uma introdução rápida aqui. Nos títulos do Tesouro, a gente tem aqui o título, porque pode ter título pré-fixado, Selic, IPCA, Renda Mais ou o Educa Mais. A gente tem a coluna de rentabilidade, que é o quanto o seu investimento vai render. A gente tem a parte do investimento mínimo, por quê? Tá vendo que aqui do lado tem preço unitário? É porque é uma cota. Então, preço unitário seria R$ 794,72, aqui no caso do pré-fixado 2026. Porém, esse valor não seria tão acessível a muitas pessoas. Então, tem aqui o investimento mínimo de R$ 31,78. Por que isso significa? É como se você comprasse uma fração desse título aqui unitário. Então a gente tem essa parte do investimento mínimo aqui que é para deixar mais acessível para grande parte das pessoas. E aí aqui na última coluna, na parte de vencimento, é até quando vai esse investimento e ele vai sendo rentabilizado até esse período. A gente consegue ver aqui que no Tesouro Pré-fixado 2026, o vencimento dele está exatamente em 2026. Porém, quando a gente desce aqui no Tesouro Educa Mais 2026, a gente vê que o vencimento dele está em dezembro de 2030. Porém, essa diferença nas datas de vencimento é por conta dessa mudança aqui de fluxo. Naqueles investimentos, quando chega no vencimento, você recebe todo o seu montante investido mais os juros acumulados. No caso aqui do Educa Mais, ele tem um pouco de diferenciação nessa forma dos recebimentos. Então aqui no Educa Mais, primeiro você passa por um período de acumulação, que seria os seus investimentos ali nos títulos. E aí na segunda ponta, você vem aqui para baixo, ó. No Tesouro Educa Mais, você garante uma renda mensal por 5 anos. Por isso que o investimento tinha 2026, porém o vencimento era até dezembro de 2030, porque seria 26, 27, 28, 29 e 30. Você teria esses 5 anos desses recebimentos mensais que iriam custear essas despesas ou de mensalidade ou de outras custas. E a parte importante é essa daqui, ó. As parcelas ainda não recebidas continuam rendendo juros e atualização pela inflação até o último pagamento. Ou seja, por mais que você investisse ali, no caso até 2026, você teria seu patrimônio acumulado sendo rentabilizado até 2030. E isso vale para todos. Quando a gente volta aqui, a gente vê que tem desde 2026 a até 2041. Por quê? Porque isso varia conforme a idade do seu filho. Digamos que ele tenha 1 ano de idade e você imagina que ele iniciará na universidade com 18. Você muito provavelmente iria acabar utilizando esse Tesouro Educa Mais 2041, porque seria o número de anos entre 1 ano de idade até 18. Aí sim você iria ficar investindo até 2041 e quando chegasse em 2041, ele começaria a ter esses recebimentos oriundos dos investimentos para poder ajudar nesse custeio educacional e todo esse montante acumulado de 2023 até 2041 ainda iria continuar rendendo até dezembro de 2045, como a gente consegue visualizar aqui. Aí calma que você poderia falar assim, mas careca, como é que eu vou saber quanto que eu tenho que investir, quanto tempo, qual que eu tenho que escolher? Então calma, porque aqui na plataforma tem um simulador onde a gente consegue preencher algumas informações e a gente vai ter essas respostas ali para nos dar um norte. Então agora vamos preencher esse simulador para a gente ver como que ficaria. Então aqui na parte do simule seu investimento, encontre o melhor investimento para seu filho. Investimento no futuro de quem? Eu coloquei aqui Calvinho, porque ele ainda não existe, mas em algum momento ele vai existir. Calvinho tem quantos anos hoje? Coloquei aqui que ele tem 1 ano e que ele provavelmente vai começar os seus estudos ali na universidade com 18. Então eu coloquei uma renda mensal pretendida de mais ou menos ali 1.500. Digamos que talvez ele passe numa faculdade pública e precisa ali de uma custa para questão de república ou outras coisas de transporte, livros. Então digamos que com 1.500 ele consiga ali resolver sua situação educacional. E na parte aqui do investimento inicial eu coloquei 0 porque eu quero fazer só esses aportes mensais aqui realmente. Aí aqui do lado ele traz uma recomendação. Então, como eu comentei com vocês, como ele teria 1 ano e iria iniciar apenas na universidade daqui a 17 anos, o Tesouro Educa Mais que foi sugerido foi o de 2041.
que seria o espaço de tempo que eu estaria investindo até ele atingir esses 18 anos para iniciar nos estudos. Então aqui a gente já começa rentabilidade. IPCA mais 5,49% ao ano. Como que funciona essa rentabilidade? O IPCA é uma métrica de inflação, uma das, né? E esse 5,49 seria ali a rentabilidade extra que você ganharia. Como que a gente poderia interpretar essa rentabilidade? O IPCA, que é a métrica de inflação, seria a correção do seu poder de compra desse investimento ao longo do tempo, e esse 5,49 seria ali uma taxa de juros real, porque seria realmente o que de fato você estaria ganhando. Só para a gente fazer duas observações aqui nessa parte, o IPCA, que é uma das métricas de inflação. Primeiro que, sobre a minha percepção, isso é muito relativo, porque eu acredito que a inflação de cada um é muito individualizada. Então não tem como você chegar e falar assim, a inflação foi de 3%, porque as pessoas elas consomem produtos e serviços de forma diferente. Então cada um tem meio que uma inflação individualizada. Porém, isso daqui é mais ou menos uma inflação média, então ela tecnicamente corrige o poder de compra, mas não necessariamente por conta dessa inflação individual que cada um possui. Sobre a parte ali da taxa de juros real, ela está em 5,49 nesse momento. Porém, ela não é estática, ela vai oscilando conforme os movimentos de mercado. Então, mês que vem, ela digamos que possa estar 5,65 ou 5,30, então ela não é estática. Então, sempre que você efetuar novos investimentos, essa taxa ela poderá estar diferente. O porquê que eu estou comentando isso com você? Porque você tem que entender que esse simulador é realmente para fazer uma simulação, mas ele não é exatamente os valores que irão permanecer até 2041. Então é apenas para você simular e ter um norteador de quanto que você precisaria investir por determinado espaço de tempo para que se tenha aquele recebimento de renda mensal. Aí aqui, início do recebimento, janeiro de 2041, que é por isso que ele chama Tesouro Educa Mais 2041, que é quando se iniciam esses recebimentos mensais do montante que você foi acumulando. Sugestão de aporte mensal teria que ser de algo em torno de R$ 234,26. E o número de meses até a meta seria de 209 meses. Ou seja, ao longo desses 209 meses, caso investíssemos R$ 234,26, tecnicamente teríamos, conforme a simulação, um montante de 1.500 por mês sendo recebido ao longo desses 5 anos, conforme o Calvinho tivesse 18 anos. E daí, isso daí poderia dar esse suporte nos gastos educacionais. Nessa parte da renda mensal de 1.500 que o Calvinho vai receber, eu também tenho uma observação a fazer. Por mais que o investimento ele preserve o poder de compra dos seus aportes ao longo do tempo, porque ele corrige com essa métrica de IPCA, que seria uma média ali da inflação, ele acaba corrigindo o poder de compra do aporte, mas não necessariamente o poder de compra da mensalidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os R$ 1.500 ali, hoje eles compram algumas coisas. Porém, daqui 17 anos, esses mesmos R$ 1.500 não vão comprar as mesmas coisas de hoje. Então, esse investimento, ele rentabiliza, ele corrige o seu poder de compra com a inflação e dá um adicional ali de taxas de juros real. Porém, o montante mensal que você vai receber ali de 1.500 ou 2.000, 3.000, depende de quanto você colocar ali na simulação, é legal você imaginar que ele também tenha de ser corrigido, porque R$ 1.500 hoje não compram as mesmas coisas daqui 17 anos. Então a minha opinião sobre esse investimento é o seguinte, eu acredito que ele é muito bom, principalmente para o cenário Brasil, que muitas pessoas não têm esse entendimento financeiro. Então ele é uma forma que ele oferece para a população um certo planejamento com o futuro das crianças, com o futuro dos seus filhos. Você consegue sim ali se nortear. É um valor que ele cabe no bolso de qualquer um, se a gente for parar para pensar. A gente fez uma simulação ali de R$ 234, que daria um montante de 1.500, mas digamos que você não consiga investir isso, consiga investir metade, já seria ali um montante também interessante. O legal é a gente pensar o seguinte, você já estaria investindo alguma coisa para o futuro de determinada criança. É claro que existem sim outros tipos de investimentos que poderiam ser melhores do que esse, mas também existem diversos tipos de investimento no mercado que seriam muito piores do que esse. Então, assim, ele é um investimento sim interessante. É claro que ele não é uma recomendação de investimentos. Você que tem que ser responsável por analisar e verificar se ele faz sentido com o que você está buscando, mas sim, para aquela pessoa que não tem muito entendimento financeiro e quer fazer um planejamento interessante, ele pode ser sim uma ótima opção, porque ele oferece essas rentabilidades atrativas, corrigindo o poder de compra do aporte, trazendo essa rentabilidade,
e trazendo suporte financeiro no futuro para alguém. A pegada desse vídeo era essa, comentar um pouquinho sobre essa nova opção de investimento do Tesouro. Se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que tu achou, se tu achou que é um investimento bem bacana ou se é um investimento muito ruim, comenta aqui sua opinião pra gente. E era isso, meus queridos, e abraços!